capítulo 4 de Tiago. Nós vamos ler, já lemos na série esse texto, mas hoje nós vamos ler apenas um versículo. Na outra pregação, uma das pregações do mês de outubro, eu falei do versículo 7 ao 14, mas agora nós vamos ler apenas o versículo 7, para você ver como a palavra de Deus é poderosa. Um versículo apenas vai dar uma pregação completa, tá bom? Vamos lá então, Tiago. Como é um versículo só, eu vou ler aqui na tela, você marca aí na sua Bíblia, você que gosta de marcar, e coloca aí a data. Eu vou ler e depois você vai ler junto comigo, tá? Eu vou ler primeiro, depois vocês leem junto com o pastor. Portanto, não pense tal pessoa... Não. Tiago 4:7. É 4:7. Não, sem problema. Isso é raro acontecer. Vamos lá. Tiago 4:7, tá certo? Portanto, submetam-se. Tradução, obedeçam. A série que fecha hoje é sobre obediência que atrai a bênção. Portanto, queridos, amados irmãos, submetam-se a Deus. Se tiver que resistir, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É um versículo com uma orientação específica que passa batido para nós, crentes e cristãos, porque a gente se acostumou com esse texto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso que a gente fala? E aí fica de uso comum. Parece uma fala comum, mas não é uma fala comum. Aqui tem uma chave poderosa para a tua vida. Isso daqui é um segredo, como eu falei de um versículo da manhã, ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Isso é uma chave poderosa, irmãos. Eu peguei essa chave há 30 anos atrás, ou há 20 e poucos anos atrás, e mudou a minha vida. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Eu peguei para mim. Agora o Senhor te diz nessa noite: portanto, obedeçam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos repetir no 3 todos juntos? 1, 2, 3. Portanto, ou seja, vamos lá. Vamos pensar, porque o evangelho é racional. O evangelho não é o que a gente tem visto aí, que é o pessoal irracionalmente dentro da igreja, pulando cada um para um lado, e aquela loucura dentro da igreja. Isso não é evangelho de Cristo. O evangelho é centrado, o evangelho é racional, o evangelho é entendimento. O grande apóstolo Paulo, ele disse, o culto é racional. Eu tenho que entender o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que eu estou ouvindo. E aqui a gente vai rapidamente dissertar esse pequeno versículo. É simples essa ordem. Portanto, porém, todavia, obedeçam a Deus, ponto. Obedeçam a Deus, submetam-se a Ele. Se Ele falar, está falado. Hoje pela manhã eu disse, Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai andando aí, vai, vamos embora. Aí eu brinquei e falei, irmã Liliane, amanhã a irmã vai na cidade. Quando chegar lá, a irmã me liga que eu vou falar o que a irmã vai fazer. Se eu dou essa ordem para um de vocês, falar que o pastor está doido, ainda mais Deus falar e mandar a pessoa ir para um lugar e, gente, era deserto, você tem noção? Você abandonar a sua família, sair do meio da sua parentela e sair pelo deserto é loucura. Deus manda Abraão sacrificar o filho. Ele obedece. Deus dá várias ordens. Moisés, toca na água, toca na rocha, toca na água. Deus dá algumas ordens que não fazem sentido. Mas não é sobre fazer sentido. Não é sobre você entender. Ah, eu não entendi, eu quero entender só o que Deus... Não. Se Deus está falando, eu quero obedecer. Aí você vai falar, pastor, até aí eu sei, eu já cresci ouvindo esse versículo. Só que aí vem a segunda parte.
Depois do ponto, entenderam sobre submeter a Deus, a quem você tem que obedecer, se submeter? Isso tem que ficar definido. Porque aí você vai falar assim, pastor, me desculpe, pastor, mas eu obedeço. Ei, será? Será que você obedece todas as páginas ou só até a página 2? Será que toda pregação você entende que Deus está falando com você ou aquela ali não foi para você? Ah, eu não aceitei, eu não gostei, o que o pastor falou, eu não concordo. Então você não é obediente. Olha isso. Aí ele fala, aí aqui está a chave para o diabo parar de ter legalidade de tocar na sua vida, na sua família, além do que já está acontecendo. Resistam ao diabo, vírgula. E ele, aí sim, ele fugirá de vocês. O que está querendo dizer aqui? Se você não obedecer a Deus, a palavra de Deus, a instrução de Deus, a exortação de Deus, o que vai acontecer? Você está desobedecendo a Deus, você não tem autoridade para resistir ao diabo, e às vezes você resiste a Deus e obedece ao diabo. Se fizer o contrário do que está aqui, ele não fugirá de você. Você não terá autoridade e ele também não vai sair da sua casa. Ele não vai sair da sua vida. Ele não vai largar a sua mente, mesmo você sendo cristão. Então, quando o pastor, como autoridade de Deus, que conhece o mundo espiritual, há 30 anos eu lido com o mundo espiritual, lido de perto, estudo de perto, busco de perto. Quando eu digo o que eu digo aqui, por mais que você fale, pastor já falou isso, ei, escute, aqui eu e a pastora temos a imagem de pai e mãe. E pai e mãe, às vezes, é chato. Pai e mãe fala coisas que são desagradáveis para nós, filhos, ouvir. E que, na maioria das vezes, nós temos dificuldade em aceitar. Esta atitude e este pensamento não deveria caber nem para adolescente, nem para jovem. Mas, de acordo com a cultura, vamos, entre aspas, aceitar que eles façam isso. Vamos aceitar, porque não tem maturidade, porque não tem experiência de vida, porque ainda não experimentou as pancadas da vida, então ele está achando que é tudo legal. Mas, ei, 30 anos na cara, 40, 50, 60, não entender o que é obedecer, da mesma forma que retrucava pai e mãe, quer retrucar o pastor e a pastora, a autoridade espiritual. Da mesma coisa que refutava tudo que se falava, refuta a palavra de Deus. Pastor, que isso? Você sabia que existe crente que não aceita a palavra? Não é bem assim, não. A tradução, não sei o quê. Ei, escute. Para mim, se Deus colocar... Se tem um tema da mensagem, obediência atrai bênção. Opa, eu já entendi tudo. Para eu ter bênção, eu tenho que obedecer. Me ensina a obedecer para eu ser abençoado? É simples essa conta. Tem gente que não. Eu só quero ser abençoado. Ei, vou lá que o pastor vai falar de bênção. Receba! Tchamarai! Aleluia! Ei, pega logo a bênção. Agora você fala assim, vocês serão abençoados no ano de 2026, que a promessa é essa, ó. Para prosperar em 2026. Seja sincero, eu quero. Quem aqui quer prosperar em 2026? Levanta a mão. Eu quero, irmão. Irmão, eu quero. Alguém me segura aqui, levantar as pernas? Preciso. Mas a palavra de Deus diz que para eu ser abençoado, eu tenho que... Aí se eu perguntar assim, quem quer obedecer para ser abençoado? Então, em nome de Jesus, eu quero que Satanás não tenha domínio sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Deus está me dando uma instrução no final do ano e te dando uma instrução. Resistir ao diabo, mas obedeça a Deus. Não adianta você resistir às coisas de Deus e ficar obedecendo ao diabo. E quer ouvir uma verdade? E aí eu entro aqui na pauta de Deus, da nossa conversa sobre ele. Eu, como pastor, eu sou de carne. Eu tenho que entender que eu vou ser muito mais inclinado para a carne do que para as coisas do Espírito. Por isso que você vê homens e mulheres de Deus aí, maravilhosos, fazia de tudo, milagres, maravilhas, prodígios, blá, 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 daqui a pouco, puf, cai. Sabe por quê? Pelo simples fato de que eles não têm o entendimento de que, meu Deus, Senhor, eu sou
a probabilidade de eu obedecer ao diabo é maior do que te obedecer. É assustador falar isso, você tem que sair daqui com esse entendimento. O que é difícil, o grande apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse está diante de mim todos os dias. Quando alguém te magoa, te entristece e fala de você, tu tem vontade de fazer o quê? Não falou, mas pensou. Dependendo do nível, irmão, tu pensa assim, ó, pescoço torcido. No mínimo, tu ir para o Facebook e falar umas boas. Sim ou não? Irmão, confessa. Mas Deus está dando uma chave para 2026. Obedeçam a mim. Se vocês obedecerem a minha voz e resistir o que é ruim na sua vida, o diabo ele vai fugir de vocês, da tua casa. Agora, o crente ele faz muito isso. Ele resiste à palavra, ele resiste ao pastor, à pastora, à instrução, à exortação, à palavra dura. Hoje pela manhã na escola bíblica nós ouvimos isso dos próprios alunos, não foi o pastor falando. Pastor, sabe qual é a verdade? Aí fora, a palavra que está saindo dos púlpitos é palavra doce, é palavra boa. Deus vai te abençoar, você é mais que vencedor, tal. Agora ninguém quer falar assim, carregue a sua cruz, cada um carregue a sua cruz. Se eu botar aqui, ó, culto dos milagres, milagre urgente. Eu não sei o que é isso. Milagre urgente. Hoje é o culto do milagre. Ou seja, Deus só vai fazer milagre naquele culto, os outros não. Hoje é o culto do milagre. Se eu botar essa faixa ali, campanha das 7 semanas do milagre, da bênção, da conquista, da realização, dá um nome maneiro, vai vir gente. Agora, se eu botar uma faixa ali dizendo assim, ó, campanha do cada um carregue a sua cruz e siga a Cristo. Vai encher? Sim ou não? Porque, na verdade, as pessoas não querem nada que confronte. As pessoas só querem receber. Então, a primeira bênção para a tua vida nesta noite é: a vida cristã é marcada por batalhas espirituais. São tentações, opressões e ataques do inimigo. Bota isso no teu coração. O diabo ele vai o tempo todo te cirandar, ele vai criar situações, ele vai criar problema entre marido e mulher, entre filhos e mães e pais, vai criar situação no teu trabalho para te perturbar, vai levantar pessoas para te perturbar, vai levantar enfermidades para te preocupar, vai criar pessoas para falar mal de você. A coisa mais triste do mundo é você saber que alguém está falando mal de você, ainda mais se essa pessoa já você foi amigo, amiga, ou você já fez o bem. Isso é muito ruim, ele vai criar N situações, ou se ele não fizer isso, ele vai pegar os seus próprios traumas, seus próprios problemas, suas próprias situações, palavras lançadas, e vai perturbar a sua mente. Você fica com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, aquela pressão e opressão muito grande. Todos nós temos isso, todos nós estamos sujeitos a isso. Porém, muitos tentam lutar o quê? Com as suas próprias forças e acabam o quê? Derrotados porque não obedecem à palavra. Até eu, como pastor, se eu desobedecer à palavra, eu pago o preço. Se Deus dá uma orientação, eu faço de outra forma, eu vou pagar o preço. É lei estabelecida. O segredo da vitória é simples. A palavra tem nos instruído durante todo esse mês e hoje encerra essa orientação neste momento. Submissão, ou seja, obediência a Deus e resistir ao diabo. Você está aqui, eu estou pregando, e o diabo está, às vezes, não estou ouvindo. Isso aí é besteira lá. Poxa, brincadeira. O mês inteiro o pastor falando de obediência. Nossa, no primeiro culto, ele falou uma pessoa de coisa aí, que negócio de pai e mãe, tem que obedecer pai e mãe, porque... meu pai me maltratou muito, minha mãe me maltratou muito. Não sei o quê. A pessoa sempre entra em autodefesa. Mas ele não sabe minha relação com meu pai, ele não sabe que minha mãe é isso, ele não sabe que meu pai fez isso. A pessoa entra em resistência de uma palavra que vai libertar a vida dela. Quem está entendendo, diga amém. Não importa se seu pai e sua mãe errou com você, é sobre você. Não erre também você, carregando uma mágoa, carregando uma raiz de amargura, uma má água dentro de você, apodrecendo dentro de você. Então, a instrução foi, no primeiro dia desta série sobre obediência, Deus nos instruiu a perdoar e amar e honrar pai e mãe. Tem gente que acha isso absurdo. Então, essa pessoa ela está resistindo à palavra
ao invés de resistir ao diabo. O diabo é ser espiritual. Ele sente, ele pega ali a vibração da pessoa, ele sabe que a pessoa não aceitou. Você já conversou com alguém que a pessoa não está aceitando o que você falou? Sim ou não? Não precisa dizer quem é, não. Eu sei que está por aqui, pode ser que esteja, não fala não. Tipo assim, você está falando, a pessoa, tu vê que a pessoa não está gostando. Tem gente que fica quieta, não fala nada. Não é assim? Você está falando e a pessoa nem responde, nem reage, porque ela não está aceitando. Ou então, você começa a falar, a pessoa já vai, não, mas é porque não sei o que, não deixa nem você falar. Sim ou não? Ela resiste, ele resiste. Então, o que eu aprendi? Senhor, eu não quero resistir à tua palavra. Se o Senhor está dizendo para mim, tem que obedecer, é para fazer isso, você está fazendo errado, eu tenho que entender e eu tenho que fazer exatamente o que o Senhor está falando, ainda que eu não compreenda os teus caminhos, como a gente canta. É tão bonito cantar. Eu não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Gente, para de hipocrisia, tu dá é nada, que quando tu não entende, tu questiona e não quer nem receber. Tem um ainda que diz assim, sejais meu universo. Aí de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E de manhã seja meu primeiro pensamento e a luz em minha janela. Aqui a luz da janela, aqui, ó, na tua janela, de manhã. É o teu primeiro pensamento. Aí chega aqui o pastor e fala, você está errado, larga esse celular, vai ler Bíblia. Eu não gostei do pastor falou. Aí chega na hora do louvor, sejais meu universo. Aí Deus olha assim, meu filho. Aí o Satanás, rodeando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos para a primeira chave de Deus. Fala assim, pastor, libera a primeira chave. Submissão a Deus é uma ordem bíblica. Então, se eu desobedeço, se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres. Submissão a Deus é reconhecimento da soberania divina. Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui. Eu fui visitar uma ovelha da igreja, estava enferma, no hospital, uma situação bem complicada, né? Mas Deus entrou com grande mão poderosa e livrou a ovelhinha desse aprisco, do abismo. E eu achei interessante a postura da ovelha. A ovelha toda lascada, na cama do hospital, toda furada. Não tinha nem onde encontrar mais. Aí machuca, mas o corpo estava fraco, mas o espírito estava forte. Eu entendo o que Deus está fazendo. Deus continua sendo Deus na minha vida. A energia da pessoa não baixou. Mesmo diante do diagnóstico que era perturbador. Tem gente que por muito menos. Que Deus é esse? Porque Deus permitiu. Meu Deus do céu, a igreja não tem poder, o pastor não tem poder, a igreja, eu estou dando dízimo e está acontecendo isso. O devorador está comendo minhas finanças. Não. O devorador tem um nome, irmão. Entendeu? Pega a sua identidade, você vai ver o nome do devorador. Sério? O dinheiro está dentro da sua carteira. O cartão está dentro da sua carteira. Eu estou 30 anos no evangelho. A pessoa pode ser atribulada como for. Eu nunca vi a pessoa dentro da loja assim, sendo arrastada, pegando as coisas e levando o Satanás atrás dela. Compra. Eu não vi, não. É a própria pessoa, por desobediência, por querer fazer o que acha que está certo. E lá, eu acho isso mesmo. E vou fazer desse jeito. Eu vou administrar do meu jeito. É duro ouvir isso. Mas quer repreender o devorador? Começa a obedecer a Deus. Fala, Senhor, me ensina como gastar o meu dinheiro. Me ensina isso. Inclusive, eu fiz um curso enorme para aprender esse conceito. Eu dou 10% ao Senhor, entrego ao Senhor 10%, startando sobre a minha vida,
e os 90% continua sendo teu, o Senhor me dá para administrar. Olha isso. Me ensina a gastar esses 90%, me dá sabedoria. Espírito Santo, me cega quando eu for para o shopping. Eu não aguento ver uma faixa de liquidação. Liquidação eu leio, compre. Tu não sabe nem falar o nome daquele negócio que tem em novembro. Black Friday. Black Friday. Tu não sabe nem falar, mas tu vai comprar. Tem gente que fica fazendo... ai, tá chegando. Ai, eu vou comprar. Aí depois entra numa decadência. O diabo se levantou. E aí, reconhecimento da soberania de Deus. Existe um Deus soberano sobre a tua vida. Obedeça a Ele a partir deste ano para 2026 você entrar no novo tempo. Resistência ao diabo. Firmeza na fé e nas promessas de Deus. Senhor, eu vou parar de ficar dando lugar ao diabo. Senhor, me ajuda. Aí você pede ao Espírito Santo, que eu sei que é difícil. Eu estou falando aqui, falando parece fácil. Mas eu sei, como conheço o mundo espiritual, porque você vai sair daqui, o diabo vai trabalhar na tua mente. Não é bem assim, não. O pastor não sabe da tua vida, você está precisando. Ele não sabe, você tem que comprar. Porque você está precisando. Só que pare e pense um pouco. Todo final de ano, muita gente acaba se enrolando. Todo final de ano. É natural. Nós já temos mais despesas no final do ano. Tudo aumenta. E a gente acaba... Então, se eu não tenho essa consciência, eu vou me enrolar mais do que geralmente a gente se enrola normalmente. Mas quando eu tenho esse entendimento e obedeço a esta palavra, eu falo, Senhor, então que o teu Espírito Santo me ensine, porque eu não estou sabendo. Quem está entendendo, diga amém. Então eu vou para o segundo ponto que diz assim, o exemplo de Jesus para a sua vida. Jesus venceu Satanás no deserto porque estava cheio do Espírito Santo e submetido à vontade do Pai. Escuta isso. Nem Jesus foi poupado do diabo vir tentá-lo, perturbá-lo. Então não vai ser a gente que Deus vai impedir de o diabo vir. Primeiro, você tem que ter esse entendimento. Pastor, o que é isso? Só que tudo que o diabo falou e o que o diabo ofereceu, quem lê Bíblia sabe, não foi pouca coisa. Ele ainda deu uma visão, por ele ser espiritual e ter esse poder, ele deu uma visão dos reinos da terra. Luxo, tudo do bom e do melhor. Jesus, você vai reinar sobre isso aqui tudo. O que Jesus faz? Jesus, ele permanece na palavra, obedecendo a palavra, e ele responde na palavra. Então, quando eu ouço isso, eu preciso permanecer na palavra, eu preciso, Senhor, me ensina isso. Quando o diabo vir me tentar, não vai para o culto. Teve uma irmã que deu um testemunho muito interessante, né? Ela falou, pastor, veio um pensamento na minha cabeça assim, eu não vou hoje para a igreja, porque eu vou fazer uma mistura aqui na minha fala para não identificar a pessoa. Mas a pessoa disse assim, um exemplo, não vai hoje não, o tema hoje não é tão legal. Ou a pessoa que vai pregar não é lá tão legal. Veio este pensamento na mente da pessoa. Olha isso, como é que o diabo trabalha. A pessoa precisa ouvir como nós precisamos, precisa estar na energia. Inclusive, essa pessoa já recebeu bênção por estar no culto espiritual de cura. Mas neste dia, o diabo é astuto, colocou nela esse pensamento, nessa ovelha, essa pessoa. Não vai, não, porque hoje o tema ou quem vai pregar, de repente, não vai ser legal. Não é aquela pessoa X, é a Y. Aí essa pessoa repreendeu essa palavra e falou, não vou aceitar isso não, eu vou. Quando essa pessoa vem, Deus fala com ela no culto da manhã, Deus fala com ela no culto da noite. E eu, sem saber de nada, ainda falo sobre isso, esse assunto. Olha, quando eu venho, eu sento para ouvir, independente de quem está, independente do tema, eu sento para ouvir. No mesmo dia que a pessoa veio com esse sentimento, Deus usa a vida do pastor da igreja para dar a consolidação e a validação de que foi bom ela ter vindo. Porque não só ela ouviu do pastor dizer exatamente o que estava na cabeça dela, como principalmente ela foi abençoada lindamente pelas duas mensagens, manhã e noite. Quem entendeu, diga amém. Você está entendendo como é que o diabo trabalha? Não vai não. Essa série aí, eu vou deixar para ir no outro tema, que esse aí é chato. O mês inteiro ouvindo sobre obediência? É negócio de quebra de altar aí? O que é isso?
É altar, não tem altar não. O sangue de Jesus já me purificou todinho. É mesmo? Eu quero te seguir, vou deixar de seguir Jesus, vou te seguir. Porque o diabo tentou Jesus. E você está nesse nível que não tem nenhum altar negativo na sua vida? Eu não. Pastor, eu quero é saber que altar é esse para eu identificar. Se eu identificar que tem algum desses altares que o senhor vai ensinar durante o mês inteiro, eu quero quebrar, anular, repreender na minha vida, na minha família, dentro da minha casa, em nome de Jesus. Essa é a postura de quem é obediente. Então, o terceiro é a autoridade espiritual na obediência. Quando você obedece, você tem autoridade. Se você é o desobediente, que autoridade você tem? E os demônios, o que aconteceu quando foram expulsar? Quando Pedro vai expulsar, Paulo, e outra pessoa viu expulsando e falou, também vou expulsar também. Em nome do Jesus de Paulo, saia. O que o demônio fez? Deu-lhe uma coça e eles saíram nus, correndo. Sabe por quê? Paulo era obediente, Paulo andava na palavra. Eu já cansei de ver situações da pessoa ser envergonhada, porque a pessoa não tinha autoridade. Usou o nome de Jesus, mas não tinha autoridade para fazer tal coisa. Então, para você ensinar, você tem que ser um bom aluno. Para você aconselhar, você tem que ser uma pessoa que obedece. Para você falar algo para alguém, você tem que estar, no mínimo, fazendo melhor do que aquela pessoa. Então, em nome de Jesus, se você é melhor do que o pastor, do que a pastora e os líderes dessa igreja, você pode nos falar no final do culto, que nós vamos dar espaço para você pregar, para você ensinar. Agora, se você reconhece, não, eu preciso muito ler Bíblia ainda, eu preciso muito aprender, eu ainda preciso tal. Então, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero o ano inteiro, se eu puder, eu não falto. Me dá vida, graça e saúde para eu não faltar, para eu aprender. Eu vou me dedicar o ano 2026 a ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, te buscar, aprender. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Você tem que desejar isso. Agora, não, eu já sei. Isso que o pastor está falando, eu já sei. Eu tive uma ovelha, chegou embriagado na igreja, dormia o culto inteiro de tão bêbado que estava. Chegou assim, bem difícil. Isso há 9 anos atrás. A igreja ainda era um pedacinho aqui, ó. Era uma sala. Aí o que aconteceu? Ele pegou, sentava ali no cantinho, bem nesse cantinho aqui, perto da irmã Val. E aí o que aconteceu? A palavra foi entrando, daqui a pouco ele já estava acordado, daqui a pouco ele já não bebia mais. E aquela palavra que Deus usava a vida do pastor, da pastora, na época nem tinha outras pessoas para pregar tanto. Era só eu e a pastora, era mais eu, depois a pastora ajudava, e a gente ficava revezando. Aquela palavra, todo domingo, numa salinha de 6 por 3, aquela salinha, e ali a palavra foi, a vida dele foi transformada de tal forma que transformou a família dele toda. E ele virou outra pessoa, vinha todo arrumadinho, todo direitinho, limpinho, cheirosinho, se cuidando, fazendo barba. Ficou um cristão genuíno. E aí, passaram-se alguns anos, Deus mudou a sorte da vida e da família desse homem. Aí um dia ele chegou e queria mais, só que o mais é você sentar para ouvir durante um tempo. Estabelecer no coração princípios e valores, entender, conectar com o líder, conectar com a visão da igreja, criar raízes. Receber seiva, palavra, água, que é a palavra. Aí ele chegou, eu quero fazer seminário. Se o pastor autoriza, já tinha uns 2, 3 anos. Eu falei, bom, vamos lá, né? Eu sou professor de seminário, sei o que é o seminário, mas eu falei, vamos lá, ele quer crescer, eu não posso pará-lo. Então vamos lá. Fizemos a carta de recomendação, porque precisa ter carta de recomendação, recomendamos, ele foi. Perdi a ovelha. Ele sentava no culto, o que era pregado, ele ia lá, passava o culto todo lendo a Bíblia. Eu pregando, ou quem estivesse pregando, e ele lá lendo a Bíblia. Ele ficou tão cheio de conhecimento que ele começou a questionar tudo que era falado na igreja, por qualquer pessoa, inclusive o pastor presidente da igreja. Fala assim, pastor, qual é o fim dessa história? Ele saiu da igreja, foi porque aqui estava fraco.
E ele foi para outra igreja. E essa igreja trabalha na linha do ensino, explicando, orientando, instruindo. Ele foi para outra igreja. O fim dessa história é ele e a família afastados da presença de Deus. Ele voltou a beber. E se eu não me engano, espero em Deus estar errado nessa informação. Eu não sei, mas ele até tinha se separado da esposa. Aprenda uma coisa para a vida de vocês. Honre a fonte. Beba da fonte. Ouça. Ninguém pode estar de pé para ensinar sem antes sentar por um longo período para ser provado no fogo, na água e tomando pancada, igual a espada. A espada, para cortar tudo que ela corta, ela passa pelo fogo, pela brasa, passa pela água gelada e toma paulada. Se rachar, vai para o processo de novo até ela ficar afiada. Quem entendeu, diga amém. Ele foi desobediente. Eu conversei, eu falei, meu amigo, eu sei, eu te entendo. Eu sou professor de teologia, mas o senhor tinha que expor mais algumas questões teológicas. Eu falei, não, Deus me deu uma visão de ter uma linguagem mais popular para que as pessoas entendam. Não adianta eu chegar assim, vamos orar para o paráclito divino do Senhor atuar neste lugar. Você sabe o que é paráclito divino? Sinceramente, quantas pessoas aqui sabem o que é paráclito divino? Uma, duas. O que é paráclito divino? 99% iam ficar paráclito. E o pastor falou em línguas. O pastor me xingou no culto. Paráclito divino. Tem gente que fala paracleto, não é, paráclito. Paráclito significa muletas. O Espírito Santo é quem nos ampara. Eu, como professor de teologia, conheço os termos teológicos, mas Deus me deu uma visão de ensino, de me tornar popular. Então, que o Espírito Santo haja na sua vida, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na sua vida. Falei com você diretamente. Ele queria usar termos, uma vez, com os adolescentes. Ele queria fazer perguntas teológicas para os adolescentes. Tudo pela desobediência. E aí eu vou para o final, dando alguns exemplos bíblicos. Daniel, na cova dos leões, permaneceu submisso e foi protegido. Não vou para a cova, não. Não vou para a cova, não. Que Deus é esse que me jogou na cova? Ei, se Deus permitir que você vá para a cova, vai para a cova. Ele vai ser contigo. Se é para a fornalha, ele vai estar contigo. Se você for obediente, ele estará contigo. 2026, irmão, vai ser fornalha, tá? Em todos os sentidos. Esse governo e tudo que está acontecendo aí. Irmão, não é só sobre o governo, não. O ser humano está esquisito. O ser humano está estranho. O ser humano está louco. A humanidade está se perdendo. 2026 promete. Mas se você obedecer, o Senhor será contigo, com a tua família. Josué recebeu a cidade de Jericó, obedecendo às instruções divinas. Ele conquistou uma cidade pela obediência. Em contrapartida, o povo de Israel desobedeceu, ficou 40 anos dando volta. Tem gente que já era para ter conquistado coisas aqui. Era para ter crescido em todos os sentidos, profissionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, na família. Era para você estar lá no topo já. Mas por desobediência está dando volta no deserto. Mas com esta série, você está sendo levado a entender o poder da obediência e que aí sim a obediência é o segredo da vitória nas batalhas espirituais. Porque o diabo vai te dar batalha e vai me dar batalha o ano inteiro, irmão. Eu estou na batalha, a gente fica na batalha o ano inteiro. Eu e a pastora é o ano inteiro batalha. Porém, em todas essas coisas, somos mais que vencedores em... É nele. Então tem que obedecer a ele. E aí Josué conquistou e o apóstolo Paulo enfrentou perseguições e foi preservado porque permaneceu submisso, obediente à dependência do Espírito Santo. O que eu aprendo com isso? Quem se submete a Deus é protegido e sai vitorioso nas batalhas. Você não será impedido de ser atacado. O diabo pode te atacar, mas ele vai te proteger e vai te dar vitória. Essa irmã mesmo, ela foi atacada. Ela viajou para um determinado lugar, a irmãzinha é sensível espiritualmente, mas a irmãzinha decidiu dar uma voltinha num lugar que... e o lugar é até a minha cidade natal, Bahia. Cuidado quando for viajar para a Bahia. Tem que orar, pedir proteção, arcanjos. Se puder, fala, Senhor, dá para liberar os querubins que ficam no trono para dar uma proteção aqui? Porque o negócio lá é estreito. O chão que você anda é consagrado. Eles lavam tudo com não sei o quê, a comida, tudo lá, a grande maioria, é a minha terra, não estou falando mal não, mas eu sei do que eu estou falando. Lá é a energia tal. A irmã foi, pegou a cestinha dela,
botou o capuz vermelho, chapeuzinho vermelho. Aí foi ela. Pela estrada fora, eu vou tão sozinha, comer esses doces lá na Bahia. Irmãos, eu estou brincando, mas a gente sabe, ela tem essa consciência. Ela é mulher de Deus, ela tem uma sensibilidade espiritual, Deus fala com ela tem uma sensibilidade. De repente ela vai, quando ela volta, ela começa a ser atacada absurdamente por alguma coisa que comeu, não sabe se lá ou aqui, não importa. Mas ela foi para o hospital, CTI, com possibilidade de fazer uma cirurgia terrível. Deus não poupou ela de estar lá, mas eu e ela, a pastora, e quem esteve perto viu que Deus foi com ela em todo momento. Reverteu o quadro que já estava estabelecido pelos médicos, de uma cirurgia que é muito terrível. Deus livrou, e hoje essa pessoa está de pé na casa de Deus, louvando a Deus, firme e forte na presença de Deus, aprendeu a lição, vai obedecer papai do pastor, e quando for viajar tem que falar, pastor, estou indo para tal lugar, o que o senhor acha? Não é para eu te liberar para você ir, não. É para eu te orientar. Você sabia que quando você for viajar, você tem que pedir a Deus proteção, porque de um lugar para o outro existem territoriais que são daquela área lá, e tu não tem autorização para ir para lá, e você vai. Por que pessoas morrem na estrada? Por que muita gente morre nas estradas? Por causa disso. Por que os artistas, eles morrem nas estradas? Porque eles saem de uma cidade que eles eram pobres e não tinham a autorização para prosperar. Eles têm talento, habilidade, forçam a barra, fazem de tudo e prosperam. Quando eles prosperam, pode pegar aí, a maioria dos cantores que prosperaram morreram. Porque eles sempre morrem no traslado. O diabo é astuto, ele pega a pessoa descoberta. Aqui você está no teu ambiente espiritual, teu território. Você já orou quantas vezes aqui? 300 vezes aqui nesse lugar. A gente já está aqui em Campo Grande e tal. Agora, se eu for para a cidade, eu tenho que orar, pedindo proteção do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Se eu for para outra jurisdição aqui, seropédica, eu tenho que orar, pedindo proteção a Deus. Senhor, envia os teus anjos e arcanjos de guerra para ir à minha frente, acampar ao meu lado, guiar a minha vida, proteger a minha vida. Pode reparar, pode me falar aí, Claudinho Bochecha, Claudinho, Mamonas Assassinas, Marília Mendonça, Gabriel Diniz, você vai buscar na tua memória aí, tem 300, João Paulo e Daniel, João Paulo, jogadores de futebol, tudo é na passagem de um lugar para o outro, território, aqui uma jurisdição, aqui outra jurisdição. Então, mas mesmo assim, Deus foi com essa irmã. Teve do lado dela em todo o tempo. Aí ela falou, pastor, até o hospital aqui, Deus transformou numa... Sabe? Então eu quero fechar te dando algumas aplicações para a tua vida. Primeiro, submeta-se a esta palavra e ao Espírito Santo. Que Deus falar com você a partir de hoje, deste altar, e principalmente aí fora, na sua vida. Obedeça. E se tiver dúvida, busque orientação espiritual da liderança. Resista às tentações com oração, jejum e confissão. Obedeça e fala, Senhor, eu tenho sido atacado pelo diabo porque eu não estou obedecendo. O pastor dá culto de estudo, ensinando sobre coisas e eu não vou. E o pastor está dando, vai falar sobre o altar de Deus para quebrar altares espirituais. Ansiedade, depressão, procrastinação, preguiça, orgulho. São vários altares que a gente vai construindo. Aí a pessoa não vem. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que a pessoa não está nem aí. Só que essa mesma sensação que eu tenho humanamente, o diabo tem 3 vezes mais. Ah, peguei. Só que eu não sei o que a pessoa está fazendo, tá? Eu não sei se a pessoa não veio porque não pôde. Eu não sei se a pessoa não veio porque não tinha R$1 para pagar a passagem, pode acontecer. Às vezes a pessoa não veio por uma razão muito séria. Eu não sei, mas o diabo sabe. Ele está ao derredor, ele tem os secretários, tem a equipe dele, a hierarquia dele. Então ele sabe que aquela pessoa não veio por desobediência. Ele sabe que aquela pessoa preferiu fazer outra coisa que talvez para ela, o altar dela é mais importante para ela. E aí é onde ele vem e ataca aquela pessoa, mesmo a pessoa estando na igreja. Eu vejo alguns assuntos que nós tratamos aqui, como esses assuntos aí, todos esses 3, para mim, é de suma importância. Você não vê as pessoas tendo um interesse. O diabo, ele sabe disso, ele está ao derredor. Então, em nome de Jesus, se submeta, resista às tentações e declare com autoridade, em nome de Jesus, sobre todas as áreas da sua vida. Satanás, aqui você não toca mais na minha mente, no meu coração, trazendo angústia, ansiedade.
deixando a minha mente confusa. Eu não aceito isso, eu repreendo em nome de Jesus. Só que para você fazer tudo isso, pastor, eu já orei, já repreendi e eu continuo tendo isso. Quero te dizer a verdade. Talvez você esteja sendo desobediente. A Bíblia manda você fazer uma coisa, você está fazendo outra. Entrega o teu dízimo, contribui, ajuda, abençoa, faz. E você, eu não acho, eu não concordo, eu não sei, eu não quero. Não importa, amém. Que assim seja a tua desculpa. Mas o Senhor e os demônios sabem. Se é verdade, se você está na verdade, você está com a legalidade. Se você está na mentira, no engano, o diabo sabe. E ele vai ter liberdade, mesmo você sendo cristão, ele vai ter liberdade de tocar na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Peço que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir, nós vamos fazer o ato espiritual para fechar. Irmão Sócrates, agora que eu vi o varão aí, varão, firme e forte, irmão Sócrates. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Isso aí. Poxa, eu vi. Pensa, o irmão levantou com tanta força que chamou a atenção. Vamos lá, então. Hoje, entregue a sua vida totalmente a Deus. Ué, pastor, mas eu já sou crente. Olha a resistência. Não. Senhor, eu estou entendendo. Eu reconheço, é duro. E outra coisa, não estou pedindo para você reconhecer para mim, nem para quem está do teu lado, não. Porque tem aquela coisa que os pastores falam, olha para quem está do teu lado e fala, eu vou ser obediente. Eu não quero que você fale para ninguém, não. É você e Deus. É você e o teu Deus. Senhor, dura esta palavra do pastor. E eu ainda estou chateado com ele, que ele falou que eu sou desobediente. E ele falou um negócio aí que para eu não comprar nada. Eu não falei para você não comprar nada. Eu só estou tentando te ajudar e te ensinar como é que você vai ter dinheiro no ano que vem. Ele falou que eu sou obrigado a vir para a igreja. Eu não usei a palavra obrigado. Eu só disse que você tem que reavaliar seus conceitos, princípios, valores e o que é altar na sua vida. O que é importante, o que é prioridade. E aí, hoje, você precisa entregar essas áreas. Fala, Senhor, eu não me vejo como desobediente, mas se eu estou falhando em uma dessas coisas que o pastor, pela palavra, está me ensinando, eu recebo em nome de Jesus. Eu não quero ser desobediente. Espírito Santo me convence, porque é o Espírito Santo que convence. Me convence. Declara comigo assim, Senhor, submeto-me a Ti e resisto a todo ataque do inimigo sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre as minhas finanças e sobre a minha família. Em nome de Jesus, sou vitorioso. Em nome de Jesus. Agora, para que isso valide no mundo espiritual, você precisa obedecer. Então, nós vamos nesse momento, e eu quero encerrar fazendo o mesmo ato espiritual, a declaração espiritual que fizemos com o público da manhã, eu vou fazer com vocês. Quem já fez de manhã, faça novamente. Quanto mais declarar, quanto mais decretar, mais forte ficará. Você vai repetir comigo assim, quero obedecer para obter proteção para a minha família. Quero obedecer para obter harmonia na minha família. Quero obedecer para obter prosperidade e abundância em 2026. Quero obedecer para obter crescimento espiritual e legado espiritual. Quero obedecer a Deus para obter perdão dos meus pecados. Quero obedecer a Jesus para obter minha salvação e da minha família. Quero obedecer ao Espírito Santo para obter minha transformação e da minha família. Quero obedecer a palavra para obter sabedoria de vida. Quero obedecer à liderança espiritual para obter a autoridade espiritual. Desta forma, atrairei bênçãos para a minha vida e para a minha família
através da minha obediência à palavra de Deus, ministrada ao meu coração, nestas séries. Amém. Você acabou de fazer um decreto no mundo espiritual. E eu já pedi ao irmão Josias, esta semana vai disparar para toda a membresia este ato espiritual, para que você até colhe em algum lugar. E aí nós vamos fechar agora fazendo a entrega das chaves. Como eu expliquei, todas as séries têm um elemento. A série sobre obediência é uma obediência, é a chave que atrai a bênção e abre portas para a sua vida. Aqui será um altarzinho que você vai receber com óleo ungido, para você ungir e quebrar os altares que estão na sua casa, tá bom? Altar da confusão, altar do orgulho, altar da procrastinação, da preguiça, da enfermidade. São vários altares que você vai aprender o mês de novembro inteiro. E aí, no final, o ato espiritual vai ser feito com a entrega das colunas com óleo ungido, tá? Por orientação de Deus. E no final, em dezembro, você tem que agendar, cancela tudo. E em dezembro, você não pode faltar essa série, porque uma vez você aprendendo a obedecer, quebrando os altares que travam a sua vida e a sua família, você estará liberado para ir ao tribunal de Deus e entregar a Ele no final do ano as suas causas. Para que em 2026 Deus entre nas causas que você precisa. Quem entendeu, diga amém. E aí nesse aqui você vai receber um martelo também para simbolizar. Será explicado e ensinado. É para simbolizar o ato espiritual.